Olá, ouvintes! Que tal falarmos de uma profissão que não para de crescer, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo? Você gosta de assistir filmes, produzir vídeos e pensar o mundo através das telas? Então vem comigo que o assunto de hoje vai te interessar. Vamos falar de cinema, audiovisual e os vários caminhos que essas áreas proporcionam. Que este profissional domine as diversas técnicas e linguagens envolvidas na criação de filmes, produção de séries, documentários e vídeos artísticos para veiculação em cinema, internet, TV, a maioria das pessoas já sabe. Mas tem muito mais coisa nessa história. Para ficar dentro de tudo, o Papo e Opinião de hoje, o programa de entrevistas da Rádio Já, conversa com Larissa Oliveira, formada em cinema e audiovisual pelo FRB, pós-graduanda em comunicação de organizações sociais pela Universidade Austral de Buenos Aires e também graduanda em gênero pela Universidade Federal da Bahia. Larissa já passou pelas mais diversas experiências no mercado de trabalho. E é para contar um pouco da sua trajetória e desse crescente ramo que ela está aqui hoje nos estúdios do Papo e Opinião. Larissa, é um prazer te receber. Eu queria agradecer por você dispor de um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. E é isso aí, eu espero que o papo seja delicioso. Boa tarde, Vitor. É um imenso prazer estar aqui na Rádio Já. E, bom, obrigada pelo convite. Larissa, pra gente começar, vamos falar de onde surgiu o seu interesse pelo audiovisual. Eu acredito que quando você começou a faculdade, o ramo não era tão conhecido como é nos dias atuais, né? Sim, é verdade. Quando eu comecei a fazer o curso de cinema e audiovisual, eu fui pertencente à segunda turma da UFRB, então tinha acabado de começar, assim. Das universidades no interior do país, era um processo que estavam crescendo várias universidades nesse contexto, né? E, bom, a UFRB surgiu, assim, neste contexto político de expansão universitária. E a minha primeira opção foi jornalismo, mas, na verdade, eu não queria muito jornalismo. Eu sempre fui uma criança meio estranha, assim, que tinha autorização para poder faltar às aulas, para poder ir para festivais de cinema. Então, desde pequena, eu tinha um interesse muito grande no cinema. E acabava indo para, acho que até mais festivais do que eu vou hoje. Eu comecei a desenvolver esse interesse, assim, já dentro da escola, mas não sabia muito bem o que era isso, o que eu podia fazer com isso. Então, também não sabia que isso necessariamente era uma profissão. Quando surgiu, quando eu tentei o vestibular da UFBA, eu realmente não queria jornalismo, só que eu não tinha muita opção, porque eu era muito jovem na época, então minha mãe não me dava essa opção de escolher fazer uma universidade fora. Mas no ano seguinte eu já falei pra ela que eu queria realmente fazer cinema. Ainda não tinha certeza de como era o campo, mas eu sabia que era alguma coisa voltada para o audiovisual, não necessariamente cinema. A gente sabe, você falou que você foi uma criança que teve acesso a esses festivais, mas creio eu que gostar de cinema não seja o único ponto e o mais importante para quem quer iniciar essa carreira, né? Quais seriam os primeiros passos? O que é que um profissional que quer ingressar no cinema e audiovisual já dá para fazer antes de começar a faculdade? Primeira coisa que eu acho que muitos dos estudantes de cinema passam pela mesma coisa que eu passei, assim, até a ideia de que você vai sair fazendo filmes e que basicamente cinema e audiovisual é fazer filmes, mas na verdade não tem muito a ver só com isso, sabe? O campo não se restringe a isso. Então, eu entrei com essa vontade de fazer o cinema, que eu ainda não identificava como sendo audiovisual, mas de fazer o cinema mesmo. E quando você entra, você se depara com uma série de possibilidades dentro da academia. E, enfim, não sei se necessariamente ter uma dica para falar para essas pessoas, assim, de como vão começar, mas pensar que o cinema não é só isso. Quais são os outros ramos? Eu acho que, inclusive, o curso de cinema poderia se chamar audiovisual e cinema, porque eu acho que os novos gêneros estão tomando conta, assim, já tomaram conta dessas novas possibilidades, assim, sabe? Então, se a pessoa tá afim de fazer cinema, dá uma pesquisada no campo, vê outras possibilidades, começa a ver festivais, ir a festivais, vê como são os filmes independentes, começa a pesquisar o campo, porque a gente tem a falsa ideia de que vai se alimentar somente disso, que você vai poder fazer cinema o resto da vida e só cinema, e não é bem assim. Ou não é assim para todos, entendeu? E todas. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco desses outros vieses que o profissional pode dar à carreira. O que eu queria, Larissa, para a gente situar um pouco nossos ouvintes, é saber o seguinte: o profissional que se forma em cinema e audiovisual hoje no Brasil tem necessariamente a necessidade de ir para os grandes centros de produção, Rio, São Paulo, ou ainda aqui na sua cidade, onde se formaram, tem condição de ascender na carreira?
Eu acho que o advento da internet possibilitaria muito isso, né? A primeira coisa, eu acho que depende muito do que você tem como foco, né? Se seu foco é ficar fazendo só o cinema tal, você precisa dar uma olhada que a saída normalmente de filmes independentes é para festivais, entendeu? Então, o festival não te alimenta. O que você vai acontecer é que provavelmente, se você começar a trabalhar com filme independente, você vai ter que procurar editais públicos para financiamento dos filmes, entendeu? Não sei se, ao menos que você esteja na Globo Filmes, você vai ter que galgar muito isso. Então, se seu foco é realmente trabalhar em uma emissora de TV, trabalhar nesse esquema de produção maior, em que tem um molde muito específico, então as pessoas vão ter que falar de coisas específicas, vão ter que trabalhar com coisas específicas, aí sim você pode necessariamente procurar os grandes centros. Tem mais trabalho, tem mais campo, mas eu acho que essa não é a única solução. E foi esse viés que eu dei à minha carreira, assim. Experimentar, ter outras possibilidades, entendeu? É aí que começa a parte boa do papo, não é? Que você deu um destino totalmente diferente ao curso, você saiu do país, foi trabalhar para uma ONG na Argentina, não é? Se eu não me engano. Conta pra gente um pouco dessa experiência, essa experiência internacional, mesmo que seja um país próximo da gente, né? Mas é uma experiência que foge muito aos nossos costumes, eu imagino. Então, quando você começa, você vê que o primeiro cargo que sobra é produção. Então, assim, eu comecei fazendo produção em uma série de coisas. Para quem não sabe, produção organiza como vai ser gravado. Então, se a gente está gravando agora, é porque tem uma série de pessoas, não só você que está aqui como profissional, mas uma série de pessoas atrás de um vidro que vocês não estão vendo e trabalhando para que isso possa acontecer. E aí, eu acabava pegando esse cargo de fazer disso eu comecei a fazer direção de produção. E ia me envolvendo com todos os projetos que apareciam, até que eu comecei a trabalhar numa pequena empresa de publicidade aqui em Salvador, e eu comecei a ver que o campo era um pouco diferente do que eu imaginava. Então, eu comecei a trabalhar com vídeos institucionais, enfim, uma série de atividades que eram muito mais abrangentes do que eu imaginava dentro da universidade. E, bom, trabalhando muito no campo publicitário, pelo menos para mim, é um campo bem pesado, porque a gente fica muito nefelibata na universidade, sabe? A ideia de que a gente vai poder transgredir uma série de coisas, vai poder falar sobre uma série de assuntos, vai poder romper com uma série de esquemas, e dentro do campo publicitário isso é um pouco mais complicado. Vendo isso, eu comecei a fazer, dentro deste campo, eu comecei a atuar nessa série de vídeos e tal. Eu comecei a ficar um pouco saturada desse sistema que era muito diferente do que eu esperava. Dava grana rápido, mas não era bem isso que eu queria. E então eu comecei a pedir umas férias e fui fazer voluntariado na Argentina para passar 1 mês e meio. Mas eu achei que seria assim muito desestressante, seria uma oportunidade de conhecer outro país também. E, enfim, peguei minhas férias, fui para lá. Era numa comunidade em La Matanza, que é uma parte dentro do estado de Buenos Aires, 2 horas da capital. E é uma área de extrema vulnerabilidade. Quando eu fui, que eu já fazia um voluntariado aqui, eu fui através dessa organização que se chama ESEC. Quando eu fui, eu já sabia que era uma comunidade, eu imaginava sempre, a gente tem sempre a falsa impressão que é muito diferente as realidades, são muito diferentes as realidades, e então elas têm realmente muitas diferenças, mas tem muitos pontos de aproximação. Quando eu comecei a trabalhar com as crianças, no primeiro dia já me falaram assim, cara, antes de você começar a trabalhar com crianças, qual é a sua formação? Eu falei, então, eu fiz cinema e audiovisual, tal, não sei o que. Se vocês quiserem, eu trouxe a câmera, posso fazer umas fotos pra vocês e aí vocês sobem na página. Nessa época, só tinha uma pessoa trabalhando na comunicação da ONG, então deu uma aliviada, porque a ONG, hoje, ela atinge 5.000 pessoas e 37 bairros. Então, assim, tem um volume de informação muito grande para conseguir atingir isso. Enquanto a gente conversava, você chegou a comentar que essa ONG faria quase o papel de um outro estado dentro desse estado, né? Dentro dessa comunidade, La Matanza. Exatamente. La Matanza é o maior partido de Buenos Aires, o maior colégio eleitoral também, é capaz de definir as eleições presidenciais, então é muito conveniente, assim como acontece aqui no Brasil, assim como a gente vê bastante aqui na Bahia, é muito conveniente que essa área que é extremamente vulnerável, essa área que é extremamente vulnerável, que ela esteja em condições de vulnerabilidade. Então, o que acontece é que a ONG tem que atuar onde o Estado não atua, porque dentro de um assentamento legal, né, que é a realidade dos assentamentos, o que acontece é que o Estado justifica, assim como justifica aqui,
que não tem que ter intervenção estatal, justamente porque essas pessoas estão numa condição de ilegalidade. Então, a gente acaba vendo que o Estado culpa sempre as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Por isso, a ONG tinha que atuar desde negociando com o Estado, para que pudessem vir políticas públicas, para que uma pessoa pudesse ter acesso a fazer uma identidade, principalmente uma quantidade absurda de imigrantes que tinham ali, que estão ali, aliás, para que eles pudessem ter acesso a todos os mecanismos do Estado, ela faz esse papel do Estado, onde o Estado não está, entendeu? Larissa, pelo que você diz, você foi bem ativista em determinadas causas políticas, né? Você acha que é uma possibilidade que o profissional de cinema e audiovisual tem dentro da profissão de militar por algo, de crer em algo e trazer isso nos seus trabalhos? Bom, eu acho que às vezes, quando a gente pensa na profissão, a gente está muito arraigado, principalmente na nossa classe mesmo, a gente está muito arraigado à questão da universidade, entendeu? Então, que você sai da universidade pronto, que você tem todos os mecanismos possíveis dentro disso, e na verdade, pelo menos o que acontece comigo no meu trabalho, que minhas experiências são a soma, são o resultado do que eu sou, né? As minhas experiências somam para ser o resultado do que eu sou. Então, assim, por exemplo, talvez se eu não fosse mulher, talvez se eu não tivesse começado a estudar gênero, que eu parei para ir, talvez se minhas experiências não imbricassem com uma série, e não só minhas experiências, mas minhas identidades sociais, meus marcadores sociais não imbricassem diretamente com o meu trabalho, seria diferente, mas eu sou essa pessoa, eu sou essa soma de identidades sociais, entendeu? Eu sou essa soma de trabalhos e no meu trabalho eu tento sempre deixar claro, assim, quando você está na parte de direção, você ainda tem uma possibilidade de modular mais como vai ser. Mas quando você está trabalhando, por exemplo, na área publicitária, é um pouco mais difícil. O que eu faço é me recusar a fazer certas tomadas, me recusar a colocar algumas pessoas em certas posições que sempre foram colocadas, entendeu? Então, assim, no meu trabalho, eu acho que esse é o ativismo, não só que eu pratiquei lá, mas que eu tento praticar diariamente, assim. De pensar que se eu queria estar nessa posição, sabe? A gente começa a pensar que o sujeito que está também ali, que a gente muitas vezes se apropria dessa experiência da pessoa, que ele não seja vulnerabilizado nesse momento que a gente está trabalhando. Então, eu acho que, não sei se eu te respondi bem, mas eu acho que é basicamente isso. E lá eu tentei fazer isso. Então, minha proposta foi, quando eu fiquei, meu plano era passar 1 mês e meio, né? Meu contrato vencia em 1 mês e meio de voluntariado. Então, eu comecei a fazer o voluntariado. E dentro do voluntariado eu comecei a trabalhar na parte de comunicação, fazendo fotos, vídeos, do que minha diretora me pedia, que é Silvana. Então, ela me pedia e eu ia fazendo os materiais que ela pedia. Pronto, eu acho interessante você contar para quem está ouvindo agora um pouco da sua rotina lá. Como é que se dava seu trabalho, os desafios que você encontrou lá. Então, depois que eu terminei o voluntariado, eles me chamaram para trabalhar lá. Me fizeram um contrato de 6 meses. Dentro disso, eu comecei a ter a possibilidade de trabalhar e de escolher projetos, de fazer projetos. Então, o que eu fiz eu fiz um projeto de comunicação em que as pessoas que estavam lá, ao invés de serem mostradas, ao invés de serem expostas, ao invés de serem colocadas sempre na situação de vulnerabilidade extrema, que é realmente uma situação que elas viviam, mas assim, que a ONG estava atuando de outra forma e as pessoas estavam podendo ter acesso a fazer outras coisas. Então, assim, que essa pessoa pudesse ser vista de outra forma, que essas crianças não tivessem sua imagem colocada de uma forma que seja muito agressiva. Porque essas pessoas são pessoas, essas pessoas crescem depois. Então, qual é o impacto que você vai gerar na vida dessa pessoa fazendo assim? Então, minha proposta foi, eu apresentei um projeto de comunicação em que a gente pudesse dialogando de outras formas, que as pessoas fossem vistas de outras formas. E aí me recusei a fazer o que eles estavam fazendo antes, assim. Larissa, você está trazendo uma nova cara ao profissional de cinema e audiovisual. Eu, por exemplo, pensava que você se formava enquanto cineasta e produzia filme. Não é só isso. Existem várias formas de atuar. Para quem está fazendo o curso, esse é um viés novo que você trouxe. Você está trazendo um outro viés para o curso, não é? Que foi essa realidade que você vivenciou lá. E se a gente fizesse um comparativo da realidade brasileira e a realidade argentina, o que você destacaria? Eu destacaria primeiro que a gente tem que parar com essas fronteiras gigantes de achar que aqui do lado é um mundo muito distante. Às vezes a gente tem essa impressão, muitas vezes, porque os argentinos se vendem um pouco como a Europa da América Latina. Mas o que eu vi, tanto lá quanto no Uruguai também, com o contato de vários voluntários que moraram comigo, porque a cada 1 mês e meio eu morei dentro da ONG esse tempo que eu estava lá na Argentina.
Então, eu tive a oportunidade, na verdade, de conviver com várias pessoas da América Latina e várias pessoas do mundo mesmo. Então, essa troca de experiência acaba a gente tendo uma aproximação e vendo que os problemas não são tão diferentes, as realidades não são tão diferentes. Então, assim, essa meio coisa da América Latina, assim, de tipo assim, é distante, cara, não é. A gente tá vivendo as mesmas coisas enquanto a gente não se unir e ver que a gente passa pelos mesmos problemas por uma estrutura que coloca determinados países em uma posição de vulnerabilidade extrema e que a gente fica achando que a gente tá lutando pelo nosso é extremamente complicado. Então, assim, tanto o meu trabalho tanto o trabalho que eu desenvolvi aqui, que não foi só o trabalho na Argentina, mas eu acho que sempre tem esse meio que olhar, assim, de entender que o outro que tá aqui do meu lado é um outro como eu. Ele pode ter identidades diferentes, identidades sociais diferentes, marcadores diferentes, mas ele é uma outra pessoa, sabe? E que tá vivendo uma realidade muito parecida com a minha. Larissa, a gente está quase encerrando o nosso papo. E aí eu queria que você dissesse quais são as características do cinema argentino que mais te chamou a atenção. Você conversou comigo que você não consumiu muito cinema argentino lá. Você não ia ver os filmes no cinema. Você via os filmes que as pessoas estavam assistindo em casa, né? O pessoal lá curte cinema, você percebe o interesse da população no cinema e de quem produz cinema lá, trazer essa questão social, esse peso, essa forma de ativismo na produção cinematográfica argentina? Como eu te falei, eu não fui a muitos cinemas assistir filmes argentinos, mas durante a semana eu ficava muito na casa dos vizinhos. E aí eles assistiam muito, consumiam realmente muito, não só o cinema argentino, mas assim, uma produção audiovisual argentina assim, bem forte. Eu vi aqui em várias casas, o consumo era bem alto. Uma coisa legal pra gente pontuar é que o drama argentino é realmente muito bom. E que esse consumo do produto interno é um pouco diferente, porque esse consumo maior do cinema brasileiro, tirando o tradicional, que está no eixo Rio-São Paulo, Globo Filmes, não que não esteja também colaborando com isso, não que não seja legal, mas, poxa, a gente tem festivais de cinema tão bacana aqui, que tá muito próxima de você e tá sendo feito aqui do lado, tá sendo feito aqui em Salvador. Nesse sentido, não, a gente tem a oportunidade de ver o som da rua mesmo, sabe? Eu acho que o cinema independente, ele tem muito disso, assim, eu acho que o som me chama muita atenção, porque a gente demorou muito tempo pra conseguir um som de qualidade, por assim dizer, né? De que o som invade, sabe? O som tá aí, é presente, o ruído incomoda, mas esses incômodos são também uma representação de uma série de outras coisas. Então, ao invés de indicar filmes argentinos, produções argentinas, eu vou, no final, se você me der a oportunidade, indicar pessoas que estão fazendo coisas muito bacanas aqui do lado. Fique à vontade, pra gente já estar caminhando pro finalzinho do nosso papo. Deixa aí suas indicações. Você chegou a comentar comigo que tinha alguns projetos, algumas pessoas que estão atuando no audiovisual aqui no Brasil, aqui em Salvador, aqui na Bahia, trazendo essa realidade produzida aqui por nós, que deve ser consumida por nós de verdade, valorizada. Fique à vontade, o microfone é seu para divulgar a nossa produção, que é tão boa e muitas vezes tão desvalorizada por nós mesmos. Essa semana em Cachoeira tem o MAR, que é Mulheres, Ativismo e Realização, que tem também, que é feito pela Letícia Ribeiro e a Camila. E simplesmente tem a abertura, a sessão de abertura é a estreia baiana de O Processo, né? O filme polêmico com Dilma Rousseff, sobre Dilma Rousseff, aliás, da diretora Maria Augusta Ramos. Então, é 16 de maio em Cachoeira. Quem puder ir, por favor, acompanhe, porque vale a pena prestigiar um festival que fala sobre mulheres, um festival que fala sobre ativismo, realização. Muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Eu espero que você possa voltar depois para conversar, porque a conversa rende. Tem muito papo, tem muita coisa boa pra gente descobrir aí juntos. Bom, quando você quiser, eu tô aqui disposta. Foi muito gratificante, foi muito bacana conversar com você. Espero que eu tenha conseguido responder todas as suas perguntas, sem escapar muito. E, bom, muito obrigada mesmo pelo convite. Para as próximas, estou aberta aqui. Quando você quiser me convidar, estamos aí para conversar. Com certeza você volta aqui no Papo e Opinião pra gente bater um papo. E, gente, é nesse clima maravilhoso e com essas dicas deliciosas que a gente encerra o nosso papo. Para você que fica aí até a próxima, lembrando que essa foi mais uma realização da Rádio Já, do Núcleo de Experimentos em Conteúdos Radiofônicos da Unijorge, locução, produção e edição de Vitor Castro, cooperação de áudio de Xande Fateixa e Iago Ribeiro, sob a supervisão do professor Leonardo Bião. Não se esqueça de ouvir este e outros programas na nossa fanpage facebook.com/radiojaunijorge.
e de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, corre lá no YouTube e se inscreve no canal da Rádio Já para não perder nada. Lembrando que o nosso Instagram é o rádio.já. Um abraço e até o próximo Papo e Opinião.